aula, eu vou fazer o início de tudo, uma base teórica para a gente entender como raciocinar a construção das sessões do exercício corretivo. E em outros momentos, em outros vídeos, nós vamos ver, né, nas outras aulas, nós vamos ver como são esses exercícios, né, como executar cada um dos exercícios e o seu propósito qual é. Então vamos ver aqui como construir o raciocínio em cima dos exercícios corretivos. Então, olha, o ciclo de treinamento, eu já mostrei isso aqui na aula de testes funcionais. Então, nesse ciclo de treinamento aqui, nós vamos começar lá nos testes, né? Identificar o padrão de correção, ou seja, você fez todos os testes, encontrou os parâmetros disfuncionais e, em cima desses parâmetros, agora você quer corrigi-los. Então, a primeira coisa que a gente vai tratar é a mobilidade. Então, quando você faz os testes, nós vimos já, né, na outra aula, então, a primeira coisa que a gente tem que ajustar no nosso atleta, no nosso corredor, é a mobilidade. Se ele tiver uma restrição forte de mobilidade, seja de mobilidade articular ou de flexibilidade miofacial, isso tem que ser conquistado logo de imediato. Seu primeiro objetivo com o seu atleta é conquistar a mobilidade. No passo seguinte é conquistar o controle motor estático, ou seja, o controle de reflexo do core, né? A ativação do core, a estabilização do corpo. Então, a estabilização central do corpo para que os movimentos de membros e do próprio tronco possam ser executados sem mecanismos compensatórios que sobrecarreguem um tecido ou uma articulação. Em seguida, o controle motor dinâmico, ou seja, o padrão funcional de movimento, se ele tem uma boa coordenação motora na execução de um padrão de movimento, ou se esse padrão é executado de forma disfuncional, com várias compensações que sobrecarreguem tecidos. Então, por exemplo, no teste lá de agachamento, a pessoa pode até conseguir fazer um agachamento numa amplitude grande, mas com várias compensações durante a execução desse movimento. É claro que se isso acontece, lesões podem acontecer porque você vai ter sobrecarga tecidual durante a execução do movimento. Se você conquista um padrão adequado, uma boa coordenação, um bom controle motor ao longo do percurso de movimento, você tem um risco reduzido de lesão e um desempenho melhor. Por fim, as capacidades motoras, ou seja, você identificou padrões, corrigiu os 3 parâmetros funcionais, mobilidade, estabilidade e controle motor, e aí sim, dentro de um padrão funcional adequado, agora você vai trabalhar capacidade motora. Então aí você pode jogar carga em cima do seu atleta, fazer treinamento de força, treinamento de potência, treinamento de resistência, capacidade cardiorrespiratória, né, ou cardiovascular. Enfim, você está jogando agora intensidade, jogando para desenvolver as capacidades dele, porque você já sabe que a qualidade do movimento está ok, está adequada. Então agora você pode crescer junto com ele. Bom, então o ciclo de treinamento percorre esses 3 percursos, né? Então as sessões elas são agrupadas para atingir as 3 fases. Então, não é só o treinamento completo que você vai ter, olha, eu tenho que conquistar mobilidade, estabilidade e controle motor. Veja só, isso tudo a gente vê dentro de uma sessão. Então, na mesma sessão, você vai começar a organizar sua sessão de exercícios com a mobilidade. Então, os primeiros exercícios de uma sessão são os exercícios de flexibilidade miofacial, mobilidade articular. Então, após conquistado, após um avanço aqui, então você faz alguns exercícios, retesta, vê que houve, olha, soltou a musculatura, soltou o tecido facial, a articulação está se movendo melhor, agora a gente pode trabalhar exercícios de estabilidade. Caso contrário, você dá uma ênfase maior, coloca novos exercícios para trabalhar a flexibilidade. Você pode, inclusive, fazer uma sessão inicial focada exclusivamente aqui, se você vê que isso aqui é um fator muito importante para o teu atleta. Mas, enfim, você começa trabalhando mobilidade. Olha, ganhei, soltou um pouco os tecidos, agora nós vamos para a segunda parte, segunda etapa da sessão, dessa sessão que você está trabalhando.
que é a estabilidade. Então você vai fazer exercícios para estimular a ativação do core, né? Então não são exercícios de fortalecimento abdominal, são exercícios de estabilização do core, ou seja, de exercícios que vão estimular a ativação dessa região toda para poder você evoluir para o padrão funcional. E depois você vai trabalhar com o padrão funcional de movimento. Então, passou dessa fase, nós vamos aqui para o padrão funcional, onde a gente vai trabalhar a coordenação do movimento, para que esse movimento seja executado de forma adequada. Então, você vê que numa sessão, você tem 3 etapas diferentes organizadas numa única sessão. Agora nós vamos ver a mobilidade. Por que trabalhar com mobilidade e a importância disso aí, né? Então veja só, a mobilidade se relaciona à amplitude de movimento articular e flexibilidade muscular. Então nós temos que investigar tanto a parte articular, né, o quanto essa articulação consegue se mover, tem liberdade de movimentação, e o quanto disso, dessa limitação é por conta de retração miofacial, de encurtamento de fáscias, de excesso de tônus do tecido contrátil. Se você tem uma pequena mobilidade, você vai ter uma pequena excursão de movimento que pode atrapalhar um gesto esportivo, né? Seja na musculação, seja na corrida. Então, o ganho de mobilidade pode contribuir no desempenho e na técnica esportiva, melhorando os padrões técnicos de movimento da corrida. Então, é difícil você pensar em estabelecer uma boa técnica de corrida se os movimentos são restritos, não permitem amplitudes de movimento. Então, primeiro, ganhar na sua sessão como ganhar a mobilidade dos segmentos corporais e a mobilidade global do corpo. Porque tecidos retraídos, né, não só atrapalham a técnica da corrida, mas eles também sobrecarregam tendões, articulações, aponeuroses. Então, quando você tem um tecido miofascial retraído, um tônus excessivo ou uma fáscia muito encurtada, o tendão daquele músculo vai sofrer uma carga anormal, além do normal. E, naturalmente, durante uma atividade esportiva, principalmente na corrida, que é uma atividade repetitiva, esse tendão vai ser solicitado repetitivamente, só que ele já é previamente sensibilizado para uma carga normal e ele pode não tolerar essa carga adicional da prática esportiva, como a corrida, que é um esporte de alta repetitividade. Então é fundamental que nós ajustemos toda a situação postural dele, né? Toda a questão de controle dessas tensões, para que não haja uma sensibilidade maior durante uma prática esportiva. Então é fundamental o ganho do relaxamento do tecido miofascial. Movimentos restritos impedem a execução de um bom padrão de movimento e sobrecarregam tecidos. É o que eu falei, essa sobrecarga precisa ser eliminada do corpo, porque qualquer prática esportiva se torna limitada, se torna um risco maior para quem já é muito encurtado, muito travado. Então, quando você fizer os testes de mobilidade e detectar padrões de encurtamento significativo, priorize o ganho de flexibilização dele, o ganho de flexibilidade, para que ele possa executar bem os movimentos do esporte, para que ele possa também executar sem sobrecarga adicional, já que previamente ele já é sobrecarregado. Então, pense que quando um músculo tem um tônus elevado, quando a face é muito retraída, aquele tendão sofre uma tensão acima do normal que é exigido e a articulação que ele controla se torna excessivamente coaptada, levando a um sofrimento articular também. Então você imagine, só para exemplificar, os isquiotibiais muito retraídos tracionam a tíbia para trás e comprimem, coaptam mais a patela sobre o fêmur. Então você vai ter um sofrimento fêmuro-patelar decorrente de isquiotibiais muito encurtados.
Aí você coloca ele na prática da corrida, onde a fêmuro-patelar naturalmente vai ser exigida, só que previamente já sobrecarregada, ela não vai tolerar. Aí se coloca a culpa na pobre da corrida, né? Mas a culpa está na retração dos tecidos, dos músculos isquiotibiais desse corredor. Então, só um exemplo claro, muito claro, do que acontece. E quando a gente libera os isquiotibiais dele, a fêmuro-patelar para de doer. E ele consegue correr naturalmente. Isso é assim, um caso extremamente comum de dor anterior no joelho provocada por retração de isquiotibiais. Então, dê muita ênfase a esse trabalho de mobilidade. Nós vamos depois fazer o link entre os dados que você vai encontrar nos testes e quais exercícios você vai usar para corrigir aqueles padrões de mobilidade. Estabilidade, olha, se relaciona com a habilidade de controlar o movimento em toda a sua amplitude, né? Eliminando movimentos indesejáveis nas articulações. Toda execução de movimento, seja membro superior, membro inferior ou do tronco, exige que o tronco esteja bem estabilizado. Então, se precisa uma boa ativação do tronco, do core, para estabilizar o corpo, para que o movimento seja executado com mais segurança e mais eficiência. Então, para a estabilização do core, é fundamental o controle do músculo transverso do abdômen e dos músculos profundos da coluna, os multífidos. Veja bem o que eu estou falando aqui. O controle dos músculos, não o fortalecimento dele. Então, ficar fazendo trabalho de força excessivo de transverso do abdômen é um equívoco. Não necessita dessa força toda do transverso. O transverso só é acionado para estabilizar o core. Ele não precisa de força para estabilizar. Ele precisa ser ativado na hora certa. Da mesma forma que os multífidos, que já são músculos que naturalmente recebem muito estímulo neural para manter a postura da coluna vertebral. O que nós precisamos entender é que ele precisa ser estimulado na hora certa, junto com o transverso do abdômen, para que os segmentos vertebrais fiquem estabilizados durante o exercício de força, por exemplo. Então, é a ativação na hora certa, é o controle cortical para isso. Para a corrida é fundamental também a estabilização do complexo posterolateral do quadril, que vai assegurar o equilíbrio dinâmico da pelve. Olha, o equilíbrio dinâmico da pelve é uma questão importantíssima na corrida. Mas não pense que isso se deve à falta de força, né, quando não acontece, da região posterolateral do quadril. É um equívoco que hoje vem ganhando muita força, vem se falando muito, é marketing em cima disso, é muita mídia em cima disso, como se o quadril tivesse vontade própria. Esses músculos, naturalmente, eles não estão fracos. Imagine que você tem um corredor, um maratonista, um meio maratonista, digamos até menos, um corredor de 10 quilômetros, que na sua rotina de exercício faz suas 3 vezes por semana de corrida e 2 a 3 vezes por semana de musculação, de crossfit, funcional, pilates, enfim. Em todos esses programas de exercício, esses músculos são trabalhados. Então, se você fizer um teste de força isoladas, tem força. A questão é, eles são ativados na hora certa? Então, o exercício que nós vamos fazer aqui é de controle, ou seja, um exercício de estimulação sensório-motora para que eles sejam ativados junto com a organização corporal toda na recepção da carga no solo. Então, quando recebemos a carga, ele foi ativado na hora certa para estabilizar a pelve? Isso não é falta de força, é incoordenação, é falta de coordenação, falta de controle motor na estabilização do corpo. Essa é a questão. E os exercícios corretivos vêm para ensinar o movimento, mostrar, treinar o corpo a ativar os músculos na hora certa e não trabalhar força. Padrão funcional, olha, se relaciona à coordenação, é isso que eu estou falando. Coordenação de movimento executado com boa mobilidade e estabilidade. Porque sem mobilidade, sem estabilidade, não tem coordenação. Por isso a gente trabalha primeiro mobilidade, estimula uma boa estabilidade e agora sim podemos ter uma boa coordenação de movimento. Então esses exercícios treinam o cérebro, olha o que eu estou falando. Treina o cérebro, não treina os músculos.
Então nós vamos fazer um treinamento, isso é um treinamento sensório-motor, onde vamos estimular o adequado controle do movimento pelos níveis superiores. Nós não estamos trabalhando o glúteo médio, nós estamos trabalhando a estimulação cortical para que o glúteo médio seja ativado. O filtro que existe de toda a coordenação do movimento nos níveis superiores, para que o controle do movimento seja feito. Então, o que eu costumo dizer, exercício corretivo não é exercício para os músculos, é exercício para o cérebro, é ginástica cerebral, é estímulo para entendimento de como deve ser o movimento. Então, esses exercícios treinam o cérebro para a correta execução dos padrões de movimentos funcionais, que usamos na corrida, como também na correta equilibração do corpo durante a fase de desaceleração na impactação no solo. Perceba uma coisa, toda lesão de corrida acontece no momento que impactamos o corpo no solo e desaceleramos ele em direção ao solo. Então, nós temos uma oscilação vertical que, quando caímos, tocamos o solo e desaceleramos até cerca de 40 graus de flexão do joelho, mais ou menos. Bem, essa fase de desaceleração, que nós chamamos de fase excêntrica, essa é a fase perigosa na corrida. Então, nós temos que treinar o corpo para como ele se equilibra, como ele se organiza durante esse apoio monopodal na desaceleração. Essa é a chave biomecânica do problema. Então, olha, quando você vê uma pessoa correndo que faz uma imagem, fotografa, consegue salvar lá um frame lá do vídeo, com ele em apoio total, você vai ver que tem pessoas que estão todas organizadas, estão muito bem organizadas, né? A pronação subtalar lá, a eversão subtalar dentro de níveis fisiológicos, membro inferior está todo alinhado, a pelve bem equilibrada, tronco retinho, beleza. Mas tem pessoas que está lá uma pronação excessiva do pé, um padrão de rotação interna de membro inferior, com um valgo dinâmico do joelho, um drop pélvico, né? o tronco com atitude escoliótica, né? A coluna com atitude escoliótica para compensar esse desequilíbrio todo. Isso é falta de força ou é falta de equilibração durante essa recepção no solo? Então, é isso que nós vamos treinar. Treinar o corpo a equilibrar, coordenar essa postura dinâmica na desaceleração. É isso que nós vamos fazer. Tá bom? Então, os padrões funcionais, quando trabalhamos tudo isso vai ser ajustado, sem mexer necessariamente em força. A força vem depois, naquela parte final daquele ciclo de treinamento, a capacidade motora. Você vai treinar força com ele depois que tudo está organizado. Então, para lembrar só aqui, você vai à organização da sessão de exercício. Só para fechar a ideia, já falei bastante sobre isso. A sessão de exercícios, então, corretivos, sempre começa com exercícios de flexibilidade, como já falei bastante, e mobilidade articular. Esses exercícios irão promover a elasticidade das fáscias e redução do tônus muscular. O que é que queremos aqui? Dar liberdade de movimento, boa execução de movimento, reduzir carga em tecidos e articulações. Exercícios de estabilidade irão exigir e melhorar o equilíbrio e o controle de forças ao longo da amplitude de movimento. São desafios ao controle da postura e movimento. Então, nós queremos estabilizar o corpo, estabilizar segmentos vertebrais, estabilizar a pelve, para que o que aconteça com os membros seja de forma organizada, equilibrada, sem sobrecarga. A terceira fase da sessão envolve a execução de um padrão funcional de movimento, de forma coordenada e que melhoram a técnica da corrida. Então, agora nós vamos trabalhar a qualidade do gesto para que a técnica da corrida seja adequada e sobrecargas teciduais não aconteçam. O objetivo, então, é qualidade e não imposição de cargas. Imposição de cargas é depois. É o passo seguinte. Primeiro a gente dá qualidade, depois a gente dá capacidade motora. E é isso que a gente vai trabalhar. Então, olha só, na nossa sessão, ganhou mobilidade um pouco, vamos trabalhar estabilidade, melhorou a estabilidade, começa o treino de padrão funcional. E assim você constrói uma sessão de exercício corretivo,
que nós vamos fazer o link desses exercícios com os achados dos testes funcionais. Ou seja, daqui para frente nós vamos ver quais os exercícios que são feitos e vamos ver nos testes funcionais o que foi encontrado. Para cada falha, cada disfunção encontrada, que exercício corretivo eu vou usar? Então a gente vai fazer esse elo, esse link aí, tá bom? Então nas próximas aulas nós vamos ver como executar esses exercícios e como linkar as disfunções encontradas previamente na nossa análise do corredor. Então aqui a gente finaliza esse início dos treinos corretivos e vamos para frente continuar nosso conteúdo. Um abraço, até as próximas aulas.